Graça e paz, amados, graça e paz a todos os eleitos da graça. Antes de começarmos o vídeo, eu quero agradecer a todos os novos inscritos, quero agradecer também os velhos inscritos, todos aqueles que acompanharam o canal e que estão acompanhando e que estão chegando agora. E graça e paz também a todos os eleitos da graça, esses irmãos que estão divulgando canais aí uns dos outros, aumentando então mais a graça, esse conhecimento que está se espalhando e chegando a mais gente, a mais pessoas. Muito obrigado a todos vocês. Antes de nós começarmos o nosso estudo de hoje aqui, eu quero dizer que esse estudo ele é específico sobre uma doutrina do arrebatamento, que é o pré-tribulacionismo. Que esta doutrina se utiliza de uma passagem para respaldar o que eles pregam, este tipo de ensinamento, mas nós vamos ver o que realmente significa. Essa passagem que já está aqui, lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, diz assim, vamos ler ela. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, aqueles que guardarem a palavra do Senhor, ele vai guardar da hora da provação. Então, nessa doutrina pré-tribulacionista, eles utilizam desta passagem para dizer que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Só que aí tem um problema gravíssimo. Olha só, voltando um capítulo, no capítulo 2, versículo 10, diz assim. Olha lá. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, naquela que nós lemos em Apocalipse 3:10, diz que Deus vai guardar a igreja da hora da provação. Só que aqui no capítulo 2:10 já diz que alguns vão passar pela tribulação. Então, parece meio contraditório isso. Só que eis o problema gravíssimo. Olha só. O capítulo 3, versículo 10, ele é destinado à igreja da Filadélfia. Já esse aqui, o capítulo 2, versículo 10, é destinado à igreja de Esmirna. Então, uma da Esmirna, alguns passariam pela tribulação. Já da igreja da Filadélfia, eles seriam guardados da hora da aprovação. Mas como assim? Eles, a igreja de Esmirna e a de Filadélfia. Sendo que muitos hoje, principalmente pastores e líderes religiosos, eles utilizam essa passagem para trazer para a igreja e dizer que nós, a igreja que ele está falando, nós vamos ser guardados da hora da provação. Lembrando que quando João escreveu o livro de Apocalipse, nele não havia capítulos e nem versículos. Eram pergaminhos, rolos de pergaminhos com os textos completos. Então, não havia como, naquela época, tirar o versículo do contexto para contar uma outra história, que é o que ocorre hoje. Então, tem que ler o contexto todo. Mas antes de nós vermos quem vai ser guardado e aqueles alguns que vão passar pela tribulação, eu vou ler algumas passagens de cada igreja, que vai ficar muito interessante. E nós vamos descobrir o que realmente essa passagem quer dizer. Então olha só, vamos começando lá em Apocalipse, capítulo 2, versículos do 1 ao 3. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos
se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Mas olha só, continuando, vamos ler até o versículo 7. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste? Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Caso não te arrependas, tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então, voltando aqui. Essas cartas foram enviadas às 7 igrejas da Ásia Menor. Naquele tempo, cada carta seguiu para o seu destino, que é uma das igrejas. Depois, com o tempo, elas foram reunidas, foram colocados capítulos e versículos por Roma, pela igreja de Roma, que é a igreja católica. Isso anos depois. Mas naquele momento, cada carta foi enviada para uma igreja específica. Essa, no caso, tá lá, ó, ao anjo da igreja em Éfeso. Essa foi escrita para Éfeso. Então, tudo que este contexto aqui é para a igreja de Éfeso. Eles não concordavam com as obras do Nicolaítas, mas a igreja de Éfeso se esqueceu do primeiro amor. Vamos ver então a igreja de Esmirna, capítulo 2, versículos do 8 ao 10. Olha só. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então olha aí, essa aí é a sinagoga de Satanás, a igreja de Esmirna. Não são as outras igrejas. Esta carta foi direcionada para a igreja de Esmirna. Isto estava acontecendo naquela igreja. Então, alguns se diziam judeus e não eram. Então, quem iria passar aqui por essa tribulação, o diabo ele ia pôr à prova alguns desta igreja. E olha só que ela vai aparecer ainda lá naquela igreja de Filadélfia, que nós lemos a passagem do capítulo 3:10. Mas calma aí, nós já vamos chegar lá, mas ela vai aparecer lá. E prestem bem atenção. No capítulo 2 ainda, vamos ler os versículos do 12 ao 14. Referente à igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve estas coisas. Diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós. Espera aí só um pouquinho. Quando ele fala ainda no dia de Antipas, minha testemunha foi morto. Essa testemunha é Jesus Cristo. Jesus ele foi morto, crucificado no tempo de Antipas. Antipas era Herodes Antipas. Houve 3 Herodes. Um Herodes
Agripas. Esse Herodes Agripas, ele é do tempo de Atos dos Apóstolos, no tempo que ocorreu o ato dos apóstolos, que é a atitude dos apóstolos. É o Agripas. Esse Antipas é o Herodes Antipas, que é filho de Herodes o Grande. Herodes o Grande é aquele que perseguiu Jesus quando era um bebezinho, que os 3 reis magos foram ver Jesus. Aquele era Herodes o Grande. O filho dele é esse, que é o Antipas, e o neto de Herodes o Grande é o Herodes Agripas, que viveu no tempo de Atos dos Apóstolos. Então, olha só, continuando. E a testemunha morta no tempo de Antipas foi Jesus Cristo. Minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Então, olha só a igreja de Pérgamo. Comiam coisas sacrificadas a ídolos e praticavam prostituição. Então, olha só, vamos vendo cada uma das igrejas. Nós já vimos a sinagoga de Satanás, nós já vimos essa que pratica prostituição e come coisas sacrificadas a ídolos. Vamos para a próxima agora. Capítulo 2, ainda dos versículos 18 ao 23. A igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras e o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então, olha só, a igreja de Tiatira estava cometendo os mesmos erros que a outra que tinha as doutrinas de Balaão, que nós vimos, que era a igreja de Pérgamo. Mas olha o que vai falar ainda da igreja de Tiatira. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e coração, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Então ele vai dar cada um segundo as vossas obras daquelas igrejas, as obras que elas estavam praticando naquele momento. Agora vai começar a ficar muito interessante. Vamos então para a igreja de Sardes, no capítulo 3, versículos do 1 ao 4. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras,
e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Então a igreja de Sardes tinha apenas algumas pessoas que não sujaram as suas vestes, que ainda andavam de branco, que ainda seguiam os caminhos do Senhor naquilo que Jesus ensinou. Agora chegamos na igreja de Filadélfia. Vamos ler dos versículos 7 ao 11. No capítulo 3. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Lembra quem era da sinagoga de Satanás? Que é da igreja de Esmirna? Então são eles, aquele pessoal da igreja de Esmirna, que vai prostrar diante da igreja de Filadélfia, e eles vão conhecer que Deus ama esta igreja, porque esta igreja aqui, a igreja de Filadélfia, é que guardou a palavra do Senhor. Mas olha só, vamos continuar aqui. Aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, olha que interessantíssimo como o contexto mostra que esta passagem é específica para a igreja de Filadélfia e que não tem absolutamente nada a ver com o arrebatamento, com a doutrina pré-tribulacionista que eles ensinam. Mas não acabou ainda falta uma igreja. Vamos ler a última igreja, que é a igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então olha aí, nessa igreja, na igreja de Laodiceia, eles eram mornos, eles não eram nem quente e nem frio, eram mornos. O que acontece no sistema religioso hoje? Os pastores, eles pegam apenas a passagem que era para a igreja de Filadélfia, que era a única igreja que estava nos caminhos corretos, e aplicam a passagem para aquela igreja para as igrejas de hoje, como se fosse para todas as igrejas hoje. E o pior é que eles ainda se incluem. Eles falam assim: nós seremos guardados da hora da tribulação. Eles falam isso, nós seremos guardados da hora da tribulação. Mas claramente a palavra está falando da igreja de Filadélfia. E a igreja da sinagoga de Satanás, que era a igreja de Esmirna, iriam se prostrar diante deles e reconhecer que eles são Deus. Agora, por que é que eles não pegam as passagens das outras igrejas, das outras 6 igrejas que não estavam no caminho correto e aplicam na igreja deles? É óbvio, porque ninguém ia querer escutar que é morno,
que Deus vai vomitar. É claro que eles não vão querer ouvir que a igreja deles é sinagoga de Satanás. É claro que eles não vão querer ouvir que alguns ali da igreja deles vão passar pela tribulação enquanto outros não. Porque seria muito estranho isso. Só que é como eu falei, quando João escreveu essas cartas, não tinha capítulo, não tinha versículo, nem título, nem epígrafes. Ele escreveu específico para cada uma das igrejas. Com o passar do tempo, tudo que ocorreu lá, Roma, quando estava se tornando uma com a Igreja Católica, quando eles estavam virando um, eles pegaram todas estas cartas e juntaram e fizeram um livro. Então, os pastores usam essas cartas como se fossem para as igrejas no dia de hoje, e para eles utilizam apenas da igreja de Filadélfia, que estava correta. Mas olha só que interessante o que nós vamos ler agora. Apocalipse capítulo 1, versículo do 1 ao 4, nós vamos ver que o livro de Apocalipse, ele não é uma profecia como eles ensinam, e sim revelação das profecias. Como assim? Olha só, vamos ler. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, que foram os profetas, as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Nesse momento, o anjo está mostrando a revelação das profecias para João. João ainda não escreveu o livro de Apocalipse nesse momento aqui. Esse momento, ó, revelação. O significado da palavra Apocalipse é revelação. Então João vai receber a ordem para escrever o livro de Apocalipse lá no versículo 11. Olha só. Versículos 10 e 11. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Este dia do Senhor não é aquele dia da vinda, o dia do juízo tal. Este dia, como naquele momento ainda a Israel, os judeus, eles vinham por uma tradição milenar que foi pouco mais de 1000 anos, porque a lei de Moisés ela durou pouco mais de 1000 anos. Então eles estavam sob uma tradição milenar. E alguns que estavam se afastando da lei, como os apóstolos ensinavam, inclusive Paulo, a se apartar da lei, a maioria não cumpria isso. Eles ainda cumpriam a lei. Eles cumpriam o sábado e todas as ordenanças da lei. Então, este dia do Senhor que fala aqui é o sábado. Não é aquele dia do Senhor. Este dia aqui é o sábado. Olha só, no dia do Senhor, eu ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, a ordem de escrever o livro de Apocalipse vem só no versículo 11. Aquelas profecias que eles estavam falando no versículo 1 não é do livro de Apocalipse, e sim das profecias do Velho Testamento que foi revelada aos profetas. E aí aqui o anjo está revelando aquelas profecias que era para o tempo do fim, para João, porque o tempo do fim estava próximo ali, daquele tempo de João, daquela geração. O livro de Apocalipse não é profecia, e sim revelação. Então olha só,
Como que os líderes religiosos, esses pastores, eles pegam a passagem lá do capítulo 3:10 falando que a igreja de hoje vai ser guardada da grande tribulação, se referindo ao arrebatamento. Nós vimos que não tem absolutamente nada a ver com o arrebatamento. Como eles podem ser mentirosos, como eles podem ser manipuladores desse jeito. Sinagoga de Satanás, eu não vou falar que é a igreja deles, porque claramente estava se referindo à igreja de Esmirna. Mas eles usam de mentiras, de manipulações, de falsas doutrinas. Eles se parecem mais com a igreja de Esmirna, que é a sinagoga de Satanás, do que com a igreja de Filadélfia, que estava no caminho correto. Olha como eles distorcem totalmente as escrituras, manipulando as pessoas, ensinando de forma errada e levando muitos para um caminho que não é o caminho de Cristo, não é o caminho que ele ensinou, não é o caminho que está na palavra. Esses líderes religiosos são mentirosos e, como eles mesmos dizem, quem é o pai da mentira? Se eles ensinam mentira, eles são filhos da mentira. Então é isso, galera. Este foi o vídeo. Eu espero que você entenda e que fique bem claro que o livro de Apocalipse não é profecia, e sim revelação. Porque se você retirar um versículo do contexto, você está fora das escrituras, pois quando João escreveu não tinha versículo e nem capítulo. Então tem que ler o contexto inteiro para poder entender. Se você tira um versículo e ensina o que não está escrito, você é mentiroso. Então, galera, fiquem na graça e na paz do nosso Senhor, e mais um ensinamento da graça para crescermos em graça e abrir os olhos de muitas pessoas. Até o próximo vídeo.